Isaías capítulo 64, nós vamos ler apenas o verso 8, que diz assim: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Amém. Oremos. Querido Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que já tens falado conosco nesta noite. E a nossa oração é que o Senhor continue falando a cada coração, por Tua palavra, por Teu Espírito Santo, ministrando, Senhor, a Tua igreja aquilo que precisamos ouvir. E enquanto a Tua palavra é ministrada, que o Teu Espírito toque em cada coração e opere poderosamente. Nós Te oramos assim e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido irmão, mas deixa a sua Bíblia aberta no texto que lemos, para nós trazermos aqui uma mensagem de Deus para o nosso coração. Todos nós conhecemos o ditado que diz: se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. E este ditado, ele tem alguma verdade, porque nos estimula a proatividade, não é? A não ficarmos de braços cruzados, nos estimula a responsabilidade, a não repassar para o outro aquilo que nós devemos fazer. Também nos estimula ao comprometimento, a não ficarmos esperando as coisas acontecerem, mas nos envolvermos naquilo que precisamos fazer. No entanto, quem criou este ditado, ele não pensou que muitas das coisas mais importantes da nossa vida, nós não somos os melhores em fazer ou em construir. Alguém aqui pode ter construído a sua casa, mas eu não teria condição nenhuma de construir uma para mim. Quem tem condição de construir uma casa, mas talvez se já fosse um edifício de 20 andares, já não tivesse condição para isso. E até o engenheiro que fez o edifício de 20 andares, precisa de um computador para fazer os cálculos que talvez ele não tenha condição de fabricar. O fato, queridos irmãos, é que quando uma tarefa ultrapassa a nossa capacidade ou a nossa experiência, nós precisamos delegar a tarefa para outra pessoa mais capaz do que nós. Mas o curioso é que quando nós falamos de vida, de construir a vida, de moldar a vida, a maioria de nós, ou pelo menos muitos de nós, insistem em ser arquitetos do seu destino, em ser aqueles que fazem acontecer. Muitas vezes nós tomamos para nós esse encargo de controlar cada detalhe, de fazer as coisas acontecerem, embora não saibamos sequer o que vai acontecer amanhã, quanto mais o plano todo, o projeto todo. Quando nós lemos esta declaração que Isaías fez, no verso 8 do capítulo 64, é mais do que apenas uma metáfora bonita, é uma declaração teológica que nos força a encarar uma pergunta decisiva: quem é que tem o direito de moldar a nossa vida? Quem é que tem o direito e a capacidade de moldar o nosso futuro, de moldar a nós mesmos? Nós, com nossos planos frágeis e capacidade limitada, ou Deus, aquele que vê o início, o meio e o fim de todas as coisas e que tem poder para fazer tudo acontecer segundo o seu propósito. Esta noite nós vamos meditar nesta palavra que nos convida a uma rendição inteligente, porque Deus sabe fazer melhor do que nós, e esse Deus que trabalha na nossa vida, Ele quer que nós entendamos quem Ele é e o que Ele pode fazer em cada um de nós
e de cada um de nós. Eu quero falar então sobre 3 verdades que esse texto nos apresenta sobre o relacionamento que temos com o Deus que é o oleiro que molda a nossa vida. A primeira coisa que chama a atenção no texto é que Deus é o Pai que nos ama e cuida de nós. Se você ler o capítulo 64 inteiro, ele faz parte de uma oração de confissão que começou desde o capítulo 63, onde o povo reconhece que Deus é extraordinário, mas que nós, seres humanos, somos falhos, pecamos, erramos. Eles reconhecem que não há Deus como o Deus a quem servimos, porque desde a antiguidade, ele diz no verso 4, nunca se viu, nunca se ouviu, nunca ninguém ouviu falar de um Deus semelhante a ti, que trabalha por aquele que nele espera. E ele começou o capítulo dizendo: Senhor, se tu fizesses de novo, abrisse os céus e operasse como operaste em outros tempos. Ele sabe quem é o Deus que pode intervir, que pode fazer, mas ele também confessa o quanto eles se desviaram de Deus, quanto a justiça, a vida justa, ou a prática melhor, não passa de trapos de imundícia perante este Deus tão santo. Porém, quando chega no verso 8 que nós lemos, ele diz: mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Aleluia. Eles sabem que errou, eles sabem que estão distantes de ser aquilo que Deus quer que eles sejam, mas ele diz: mas agora tu és o nosso Pai. E o Pai é revelado desde o primeiro capítulo de Isaías, mas Deus disse assim no capítulo 1, verso 2: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Deus é Pai, ele já havia dito desde o início, mas ele criou filhos que se afastaram dele, e porque eles se afastaram, Deus trouxe a disciplina, Deus trouxe o exílio, Deus trouxe o castigo. No entanto, mesmo na disciplina, Deus continua sendo um Pai. Aleluia. Ele não está dizendo que Deus disciplina como um carrasco ou como um juiz, mas que Deus disciplina como um Pai. Porque a Bíblia nos diz claramente, queridos, um pai verdadeiro ama seus filhos, mas também ele os corrige. Hebreus capítulo 12, o escritor diz: vocês já se esqueceram da exortação que argumenta convosco como filhos? Versos 5 e diante: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus é um Pai maravilhoso, e porque Ele é Pai, Ele não nos abandona para nós fazermos o que queremos ou vivermos como queremos, mas Ele nos corrige como Pai, para que nós possamos ser os filhos que Ele quer que sejamos. Eu gosto de uma frase que diz: Deus não desperdiça nenhuma lágrima e nenhuma dor de seus filhos, porque Ele disciplina-nos sim, mas como um Pai que corrige, que restaura, que nos traz de volta ao caminho quando nos afastamos. E que embora nós muitas vezes sejamos os filhos rebeldes, o Deus que nos formou, o Deus que nos chamou, o Deus que nos ama e que provou na cruz este amor, ainda é o Deus que continua moldando a nossa história, nos corrigindo e nos disciplinando, mas nos tratando como Pai.
Pode ser que você chegou aqui nesta noite pensando: pastor, mas está tudo sofrido na minha vida. Talvez você esteja dizendo: as consequências do passado estão pesando sobre a minha vida hoje. Mas eu quero lembrar-lhe esta verdade, meu amado irmão, minha amada irmã: Deus nos corrige como Pai. Nós erramos, mas ainda Ele é Pai. Nós muitas vezes somos rebeldes, mas Ele ainda é o Pai que nos chama, que nos corrige, que nos abraça, que nos disciplina, porque em seu amor Ele quer nos moldar para sermos quem Ele é e como nós devemos ser, como sua imagem. Aleluia. A fé madura reconhece que o Pai não nos abandona, mesmo quando Ele nos disciplina. Se você já leu o livro chamado Atrevi-me a Chamar-lhe Pai, deveria ler este livro. É a história de uma mulher chamada Bilquis Sheikh, filha de uma nobreza muçulmana no Paquistão, respeitada viúva de um alto funcionário do governo daquele país, rica, uma vida maravilhosa, vida confortável, mas espiritualmente vazia. Ela lia o Alcorão, ela ia a Meca, ela fazia o que a religião dizia que ela devia fazer como muçulmana, mas havia um vazio dentro do peito, e ela começou a orar e dizer: Deus, eu quero conhecer mais, eu quero ter mais de Ti. Deus começou a dar sonhos àquela mulher. Ela começou a sonhar com uma presença que era amorosa, que era diferente do que ela sentia na religião. Ela conseguiu uma Bíblia e começou a ler esta Bíblia. Foi à casa de um missionário para tentar tirar umas dúvidas, e ela lia a Bíblia, mas lia também o Alcorão por causa da sua religião. E um dia ela teve coragem, ajoelhou-se no seu quarto, pegou a Bíblia numa mão e o Alcorão na outra, e disse: Deus, eu estou em dúvidas, eu quero Te conhecer, eu quero saber quem realmente o Senhor é e qual livro que realmente eu devo ler. É este ou é este? E ela sentiu no quarto uma presença amorosa, maravilhosa, e uma voz que ela nunca tinha ouvido falou com ela e disse: leia o livro no qual você me conhece como Pai. E ela largou o Alcorão e passou a ler a Bíblia, porque no Alcorão nunca dizia que Alá era Pai, mas quando ela leu a Bíblia entendeu: Deus é um Pai que cuida dos seus filhos. Deus é um Pai que mesmo quando corrige está cuidando. Deus é um Pai que mesmo quando disciplina está cuidando, porque Ele zela pelos seus filhos. Aleluia. Hoje eu vim aqui para lhe lembrar, mesmo que você esteja passando por um processo difícil, Deus ainda é o teu Pai, e Ele conduz esse processo para moldar a tua vida e a tua história, como um Pai que conduz o seu filho para ser quem ele deve ser. Aleluia. Hoje temos gente por aí dizendo que os pais não devem corrigir os filhos, mas eu louvo a Deus e sei que muitos da minha geração louvam a Deus por pais que lhes corrigiam. Nós conhecemos a vara da infância, não foi no judiciário, foi em casa. E aqueles a quem Deus disciplina, dê glória a Deus, porque Ele é um Pai que corrige os seus filhos. Aleluia. Então Ele está olhando para o que está acontecendo, para o cativeiro, para tudo aquilo, mas Ele diz: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. E Ele continua dizendo: nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. Aleluia. Além de destacar que Deus é o Pai que
cuida, que ama, ele também destaca que Deus é o oleiro que molda segundo a sua vontade. Aleluia. Este ato de apresentar Deus como oleiro não é novidade. Isaías já havia falado no capítulo 29, o verso 16: como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro, ele não sabe nada? Deus já havia se mostrado como oleiro aqui. No capítulo 45, verso 9, e o pastor Williams outro dia pregou uma mensagem aqui, ele diz: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Deus é o moleiro que molda o barro, que nos forma. E certamente todos nós conhecemos a passagem de Jeremias capítulo 18, onde Deus fala com o profeta e diz: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras. E ele diz: eu desci à casa do oleiro, ele estava trabalhando sobre a roda, e como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Deus é um oleiro, é aquele que pega o barro. E barro, irmãos, não tem valor algum se não for moldado. Barro, quando é só barro na rua, a gente reclama quando precisa pisar nele. Mas o oleiro pega o barro, ele trabalha o barro, ele amassa o barro, ele prepara o barro, ele tira as impurezas do barro, depois ele bota o barro na roda, ele gira, ele vai apertando, ele faz, ele refaz, ele vai moldando, depois ele leva ao forno para dar resistência e beleza. E Deus também faz assim na nossa vida. Ele nos molda, ele nos leva a situações em que a pressão, o fogo e a roda tira o nosso conforto. Mas ele faz isso não para nos destruir, mas para moldar a nossa vida. Aleluia. Porque o barro só tem propósito, o barro só tem valor, o barro sem forma só tem utilidade se ele for moldado pelo oleiro para se transformar em um vaso útil. Aleluia. Às vezes nós reclamamos que a roda está girando ligeiro demais. Às vezes nós reclamamos que o oleiro está apertando o barro demais. Às vezes nós dizemos: ai, 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 ui, 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 que esse negócio de amassar não é muito bom. Mas quando nós entendemos que o oleiro está conduzindo todo o processo, nós podemos louvar a Deus, porque Ele nunca perde o controle da roda e sabe exatamente o que fazer com cada vaso. Então anote duas verdades para você guardar no seu coração nesta noite. Primeiro, barro não dá berro. Barro não reclama, não murmura, não grita. Barro não diz que Deus está errado. Barro se submete. Barro concorda. Barro aprende. Barro é moldado, aleluia. Barro não dá berro, porque ele entende que o oleiro sabe o que ele está fazendo, aleluia. Guarde outra coisa para você não esquecer: barro não faz birra, não faz cara feia, não diz que o outro está sendo melhor moldado do que eu, porque ele
sabe muito bem que o oleiro é quem tem o projeto do que ele quer fazer com cada vaso. Aleluia. Houve um dia quando nós estávamos pastoreando a terceira igreja que pastoreei em Natal. Nós fomos visitar uma irmã, casada de pouco tempo, ela e o marido crente, servindo na igreja, primeiro filho, mas com alguns poucos meses, ela teve um aborto espontâneo, perdeu a criança. Triste, em casa, e nós fomos lá fazer aquela visita pastoral, levar um conforto, um consolo. A irmã Dione sentada na beira da cama, ao lado daquela irmã que havia perdido o seu bebê, e nós tínhamos já 2 filhos nesta época. A irmã Dione diz àquela irmã: minha irmã, eu sei que é doloroso, mas confie que Deus ainda vai lhe dar um filho. E talvez na dor, naquele momento difícil, ela olhou para a minha esposa, irmã Dione, e disse: é muito fácil para a senhora dizer isso. E ela disse: ah não, deixa eu lhe contar a minha história. Quando nós casamos, se dependesse de Dione, ela engravidava na noite de núpcias e tinha uma criança 8 meses depois ou menos. Sempre gostou muito de criança, mas passaram-se meses e meses e meses e ela não engravidava. Fomos ao médico e o diagnóstico foi: a senhora tem as trompas obstruídas, dificilmente terá um filho, tem que fazer todo um tratamento, todo um processo. Não tínhamos plano de saúde, tentamos marcar uma consulta no hospital universitário, só tinha para dali a 6 meses. Vamos ficar orando. Aí de repente Dione começou a sentir os enjoos, umas coisas, e aí grávida. Mas com 3 meses, ela teve um aborto espontâneo, perdeu a criança. E eu nunca esqueci daquela noite, sentado na cama e ela deitada com a cabeça no meu colo, uma das noites mais tristes que passamos. Mas Deus, em sua graça, abençoou-nos. Estávamos já quase esquecendo essa história, mas os anos se passaram. Dione engravidou no mesmo ano, alguns meses depois, nasceu o nosso filho. Hoje já é pai, casado, tem um filhinho, temos um neto. E depois, 3 anos depois, nasceu a nossa filha. E o que houve com as obstruções da trompa eu não sei dizer, mas nós já temos mais 2 netinhas desta filha. E a irmã Dione contando essa história e dizendo: eu estou dizendo a você que Deus vai lhe dar um filho, não é porque é fácil para mim, é porque Deus fez isso na minha vida. E às vezes nós dizemos: Deus, me tire dessa roda, deixe de me apertar, pare de me amassar. Para que essa história de forno, Deus? Mas você não sabe o que é que Deus quer fazer da sua vida, o vaso que Ele quer lhe transformar. Vaso que não é amassado não vira utilidade, vaso que não vai para o fogo não vira uma peça resistente, vaso que não passa nas mãos do oleiro não tem história para contar e nem tem o que fazer. Mas quando o Senhor nos coloca no seu processo, aleluia, no dia dói, quando a roda gira é perigoso, às vezes nos sentimos como se tudo estivesse virando de cabeça para baixo. É Deus colocando você de boca para baixo para acertar as bases do vaso, para que ele possa ficar de pé. Mas entenda uma coisa: o vaso deve se submeter às mãos do oleiro, mesmo que sinta a pressão das suas mãos, porque Deus sabe trabalhar na vida dos seus filhos, que Ele transforma em vasos úteis para a sua glória. Aleluia! É muito bom contar histórias de milagres, é muito bom ouvir testemunhos de que Deus fez. Difícil é passar pelos problemas para depois contar o milagre.
Mas é aí que o oleiro molda o vaso, o barro se transforma em algo muito útil nas mãos daquele que é poderoso para fazer. Eu quero lhe dizer nesta noite, não tema se você está na roda, se você está nas mãos do oleiro, não tema se o oleiro está trabalhando com você, mas parece, pastor, que Deus está me amassando mais do que os outros, é porque Ele quer fazer um vaso especial. Amanhã você dirá, eu louvo a Deus porque Ele moldou a minha vida, moldou a minha história, e para isso Ele precisa nos inscrever neste processo chamado barro nas mãos do oleiro. Aleluia. Isaías está vendo que Deus está punindo, que Deus está trazendo castigo, que Deus está fazendo coisas que o povo não está gostando, mas ele diz, mas é o Senhor o nosso oleiro, e nós somos o barro em tuas mãos. Aleluia. Deus pode moldar o barro como Ele quer. Porém, deixa eu lhe dizer uma coisa, pode parecer assustador. Deus jamais usará alguém de forma extraordinária, sem antes quebrá-lo e amassá-lo de forma poderosa. Porque nós lemos a lista dos heróis de Deus em Hebreus. Mas você já prestou atenção em uma coisa? Todos eles têm cicatrizes. Todos eles. Todos eles têm cicatrizes, porque Deus primeiro trabalha para poder moldar o barro em suas mãos. Se você tem uma vida super confortável, se você não tem nenhuma experiência de desgaste, se você está passando pela vida como se tivesse a passeio, você deveria orar assim: Deus, eu não quero ser barro para ficar aqui num monte de barro esquecido, não. Me jogue na roda, me transforme, me amasse, me molde, me ponha no teu forno, Deus, mas não me deixe esquecido nesse canto de barro. Me transforme em um vaso, e você saberá que Deus vai saber fazer, Deus vai saber moldar, Deus vai utilizar pressão que você talvez reclame depois. Mas deixe Deus moldar o barro, porque você certamente será de grande utilidade nas mãos do Senhor. Aleluia. Agora, Senhor, Ele diz, Tu és o nosso Pai. Um Pai que ama, mas corrige, castiga. Depois Ele diz, Tu és o oleiro, nós somos o barro. E Ele termina dizendo, e todos nós somos obra das tuas mãos. O que Isaías está reconhecendo é: Deus nos criou, mas Deus está continuamente trabalhando na nossa vida. Pastor, quando é que Deus vai terminar o trabalho dele na minha vida? Quando você chegar no céu. Aí está pronto. Aí está pronto demais. Até lá, Deus continua trabalhando todos os dias na nossa vida. E o apóstolo Paulo nos garante em Filipenses capítulo 1, verso 6: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Quando chegar o arrebatamento, aí os vasos vão se embora para o céu. Não tem mais forno, não tem mais amassado, não tem mais prensa, não tem mais nada. Mas até lá, eu e você estamos inscritos na escola de modelagem do Criador, que vai nos moldando. Aleluia. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê?
porque isso significa que Deus não desiste de nós. Porque apesar de Deus amassar e Deus colocar o vaso no forno, mas os vasos vivos, nós, vez por outra, ainda aparece rachadura, ainda aparece problema. Nós mesmos provocamos os problemas no vaso que somos nós. Mas sabe o que é maravilhoso? Deus não desiste de trabalhar na nossa vida, aleluia. O oleiro não desiste do barro, o Criador não desiste do que Ele fez, o Pai não desiste de seus filhos. Ele começa, Ele continua, Ele termina, porque a graça de Deus é exatamente de transformar barros inúteis em vasos preciosos para serem usados em suas mãos, aleluia. Há uma técnica japonesa milenar, que quando cai um vaso de cerâmica e se quebra, eles não colocam no lixo, às vezes até eles provocam a queda ou a quebra do vaso. Só que ele começa a moldar ou a soldar aquela cerâmica usando filetes de ouro. E quando o vaso é remontado, ele é o mesmo vaso, cheio de emendas, mas agora é muito mais precioso do que era antes, porque ele foi emendado com ouro. Ele foi agora moldado por um artífice que pegou cada peça, cada quebrado, cada rachadura, e ali fez uma modelagem que transformou num vaso muito especial. Deus, queridos irmãos, mesmo quando nos pega rachados pelas coisas que nós mesmos praticamos, Ele não desiste de mim nem de você, mas continua trabalhando na nossa vida, como um pai, como um oleiro, mas como aquele que sempre está moldando a nossa vida. Isaías diz: todos nós somos obra das tuas mãos. E por que Deus nunca para de trabalhar em nós? Porque Deus tem um vaso que é o modelo. Deus tem o vaso perfeito, e cada um de nós, Ele está moldando para ficar mais parecido com esse vaso. O vaso perfeito é Cristo, aleluia. Cristo é o vaso perfeito, obediente, aleluia. O vaso que cumpriu toda a vontade de Deus, o vaso mais perfeito que poderia existir. E agora Deus está nos moldando para sermos conforme a imagem de seu Filho. Ele está usando, aleluia, as pessoas ao nosso redor e tantas outras coisas, para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, a chegarmos a ser quem Ele quer que nós sejamos. Mas para sermos moldados à imagem de Cristo, nós precisamos entender que Deus tirará de nós tudo o que não se parece com Cristo. Jesus nos ensinou a orar no dia mais doloroso da sua vida até aquele momento. Ainda viriam momentos mais dolorosos, mas no dia que Ele está no Getsêmani, o texto de Marcos diz que Jesus está apavorado, e não era com medo da morte. Nós deveríamos nos perguntar: o que deixaria Jesus apavorado? É que Ele iria experimentar a ira de Deus. Aquele dia que o oleiro está com mais vontade de amassar o barro,
Aquele dia que parece que o oleiro está com raiva do barro, de dar pancada para moldar. Isso não era nada comparado com o que Deus iria fazer com Jesus na cruz. Ali ele foi moldado, aleluia. Ele sofreu toda a pressão que seria possível para ser transformado no vaso perfeito que receberia, aleluia, em meu lugar e em seu lugar, toda a pressão do oleiro, para que nós pudéssemos nele ser feitos vasos maravilhosos para a glória do nome do Senhor. E ele, queridos irmãos, naquele dia mais difícil, orou dizendo: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem reconhece que Deus é Pai, pode fazer esta oração: faça, Pai, como tu queres na minha vida. Molde-me, meu Pai, corrija-me, meu Pai, conduza-me, mesmo nos momentos mais difíceis, mas tu és o meu Pai. Quem reconhece que Deus é o oleiro perfeito, pode dizer: ainda que eu seja quebrado, Deus não desista de mim, mas continue moldando a minha vida e a minha história. Na cruz, o vaso perfeito foi quebrado, para que nós, vasos imperfeitos, pudéssemos ser refeitos pelo poder daquele que é capaz de transformar todas as coisas. Romanos capítulo 8, verso 29 nos lembra que Deus conduz todas as coisas segundo a sua vontade, para que nós possamos ser transformados à imagem do Filho Jesus, aleluia. Hoje nós podemos olhar para esse texto e entender, queridos irmãos, Deus é nosso Pai. Ele nos ama, mas em sua graça, Ele não nos deixará abandonados no conforto que não transforma. Deus é oleiro que nos molda. O processo pode ser doloroso, mas ele é necessário para que nós possamos ser instrumentos vivos das mãos de Deus. E Deus é o Criador poderoso e persistente, que não desiste de trabalhar na nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, talvez querendo ser o arquiteto da sua vida. Talvez você chegou aqui nesta noite dizendo: não, quem faz sou eu, quem diz sou eu, quem conduz sou eu. Eu já tracei os projetos, eu já tracei os planos para a minha vida. Você pode achar que controla tudo, até o dia que o vaso cair no chão e se quebrar. Aí você poderá conhecer o Deus que coloca de volta na roda e molda o vaso para ser conforme a sua vontade. Deus nesta noite nos convida. Não importa o quanto você se ache, não importa o quanto você tenha planos, não importa o quanto você ache que está com tudo sob controle, não há nada mais inteligente do que nos colocarmos nas mãos daquele que molda cada passo da nossa história, para nós sermos os vasos extraordinários. Ele não joga fora o barro que não está perfeito, Ele não joga no lixo o vaso que se quebrou, mas Ele continua trabalhando neste processo. Deixe que Deus lhe reforme, lhe molde, lhe transforme, porque o barro não tem controle sobre a roda, mas pode confiar que aquele que gira a roda é um Pai, é um oleiro precioso e poderoso, e é um Criador que sabe nos moldar da melhor maneira possível. Eu quero convidar você a ficar de pé. Irmão Jimmy, vamos cantar de novo aquele primeiro hino que você cantou. O processo pode ser difícil,
mas o final é glorioso. Quando Ele amassa dói, mas no final você vai dar glória a Deus. A roda gira e você fica preocupado, está tudo fora do meu controle, mas não está fora do controle dEle. Ele faz como quer, Ele opera como quer, Ele molda como quer, mas no final o vaso será precioso, útil e usado para a glória do oleiro. Alguém vai olhar para você, alguém vai olhar para mim, alguém vai olhar para nós e dizer: que vaso maravilhoso, que pessoa útil, que instrumento nas mãos de Deus. E você pode dizer: a roda foi difícil, o amassado doeu, o forno estava quente, mas hoje eu sei que eu sou um vaso precioso nas mãos do meu Criador, do meu Pai, do oleiro que molda a minha vida. Cante, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Te amo, Deus. Está doendo, mas Ele te ama. Diga para Ele também: eu te amo, Deus. Todos os dias eu estou no dia bom, no dia que está sendo amassado, eu estou nas mãos dEle. Aleluia. até Eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel todo o tempo, desde o primeiro movimento no barro até o último fogo. Ele é fiel. Tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Essa é uma verdade difícil de entender. Mesmo quando Deus inflige dor, Ele é bom. Tua doce voz, Aleluia. Que me guia em meio ao fogo. Passa pelo fogo mesmo. escuridão, Tua presença me conforta. Olha quem Ele é. sei que és meu Pai. É isso mesmo. E que Que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia, louve ao Senhor. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Oh Deus fiel, continua trabalhando na nossa vida, continua trabalhando em mim, oleiro. Não desista. Não desista porque por causa das minhas imperfeições. Não desista. Continue trabalhando, oleiro. Continue moldando, oleiro. Meu Pai, continue moldando. Continue amassando. Continue preparando. Continue cozinhando o barro. Não desista não. Leve o processo até o fim. Se eu reclamar, mas leve o processo até o fim. Se o barro berrar, leve o processo até o fim. Leve o processo até o fim, Senhor. Molde a minha vida, molde a nossa vida. Conduza todo o processo. Gire as tuas rodas, aqueça o teu forno, mas não nos deixe. Aleluia. tua bondade Me seguirá, Senhor. eu me rendo a ti. Ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Oh, aleluia.
No tempo difícil tu és fiel. No tempo mais tranquilo tu és fiel. Te louvamos, Deus, porque em tua fidelidade não nos abandones, não desiste de nós. Continue, continue, continue o teu processo, Senhor, até o fim. Continue o teu processo até o fim. Molde-nos, Senhor. Aleluia. Com todo fôlego que tem, Obrigado, Deus. eu cantarei da bondade de Deus. Há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a vida para Jesus? Ou quem sabe alguém que já caminhou, já foi até amassado pelo oleiro, aí você desistiu da roda, foi-se embora. Hoje é dia de voltar. O oleiro não desistiu de você, não. Ele ainda quer terminar o vaso que ele começou em você. Aleluia. Alguém aqui nesta noite que quer voltar para Jesus, que quer retornar às mãos do oleiro. Quem sabe na transmissão no YouTube, alguém que está acompanhando, hoje é dia de você voltar. O oleiro não desistiu de você, aleluia. Ele ainda é o teu pai. Você pode estar distante, mas ainda é o teu pai. Ele é o teu oleiro, ele é o teu criador. Se alguém que quer voltar a Jesus nesta noite, dê um sinal assim com a mão, ou vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Alguém nesta noite que ainda não tomou essa decisão, ou que está distante de Jesus, volte hoje. Volte hoje. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade.